Olá, internautas. Eu estou aqui com o Bem-vindo Sequeira. Grande prazer em falar com o Bem-vindo Sequeira, ator, humorista, comentarista, youtuber. É um ator completo. Ele está falando lá de Portugal e é uma grande honra recebê-lo aqui. Bem-vindo, seja bem-vindo ao outro lado da notícia. Boa tarde. É o outro lado do Atlântico. Uma boa tarde para você, boa noite para mim. Aqui são 9 e tanto da noite já. Há uma diferença de 4 horas no fuso horário. Você está em qual cidade, bem-vindo? Eu estou em Braga, cidade de Braga, no norte de Portugal. A terceira cidade de Portugal. Braga é fantástica. Braga vem do tempo neopaleolítico. Já havia civilização aqui no neopaleolítico. Depois ela foi criada pelos romanos, a dominação romana, com o nome de Augusta Bracarense, com cônsul romano. Mais tarde, ela se tornou uma cidade portuguesa quando Dom Dinis começou a expulsar os mouros. Tem uma história, tem ruínas romanas nessa cidade. É fantástico, fantástico. E você está aí há quanto tempo, bem-vindo? Eu já estou há 7 meses em Portugal. 7 meses, 6 meses já morando em Braga e há 7 meses em Portugal. Você pegou o verãozão aí, o calorzão? Não. Eu peguei o outono. Depois o inverno. Nós pegamos o final do inverno, o outono todo, e agora nós estamos aqui na primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Pegamos o final do inverno e agora estamos na primavera. As árvores voltaram a botar folhas, flores, e o verão vai começar mesmo agora em junho. Tá. O meu aqui avô... agora já está fazendo 19 graus, 20 graus durante agora o dia. Agora que vai entrar o verão mesmo, né? Agora que vai entrar o verão. O meu avô é da Ilha da Madeira. A Madeira. Hoje eu comi bananas da Madeira, porque em Portugal não produz banana, não dá para ter bananeira em Portugal. Então a banana vem da Madeira. A banana vem da Costa Rica. A banana da Costa Rica é desse tamanho, meu irmão. É uma banana que parece uma coisa gigante. E a da Madeira, não. A da Madeira é grossinha. Quer dizer, em conversa de mundo, quem está vendo só está ouvindo eu fazer assim e assim. Entendeu? Não está entendendo porra nenhuma. Aí cada um faz a sua dedução, né? Entenda como lhe aprouver. Exatamente. E aí, bem-vindo. Como é que está a situação aí em Portugal? Não sei se você viu o Fantástico da Rede Globo no domingo agora. Fez uma matéria elogiando Portugal, dizendo que as medidas aí foram muito importantes, foram eficientes, e Portugal não está sofrendo tanto quanto a Espanha, a França, o Reino Unido, a Inglaterra e também a Itália. Eles tiram a Alemanha tem característica e tal, mas a questão é Portugal. Como é que você está vendo esta questão aí? Olha, Portugal acaba de ser escolhida a 7ª democracia do mundo, só atrás da Finlândia, Islândia, Estônia, Noruega, Dinamarca e Suécia. O clima aqui é maravilhoso. Viver em Portugal é uma maravilha. Aqui, as medidas de emergência foram tomadas imediatamente. Quando houve a primeira morte por coronavírus, imediatamente o governo decretou estado de emergência há mais de um mês. E o povo português é profundamente disciplinado, disciplinadíssimo. Ninguém sai na rua mesmo. Só sai na rua gente para ir ao mercado e gente para ir à farmácia. E não é em quantidade gigantesca, não. É tão pouca gente que eu posso sair pelado que nem resfriado eu pego. Não tem ninguém na rua. Eu praticamente não uso máscara na rua porque eu não tenho necessidade, não vou encontrar ninguém na rua. Tanto que quando faz sol, eu vou caminhar numa ciclovia que tem ao lado da minha casa, por ordem médica, para pegar sol, para vitamina D e para fazer exercício. E não tem ninguém. Eu posso caminhar porque não cruzo com ninguém. Então, a pandemia aqui está sob controle. Há mortes, há pandemia, sobretudo aqui no norte. A cidade que eu moro fica a 30 quilômetros de carro do porto. Fica pertinho do porto. 1 hora de metrô do porto. Mas está sob controle total e Portugal é um exemplo no combate à pandemia. E uma coisa que caracteriza Portugal
é que a política aqui é feita com muito cavalheirismo e com muita elegância. Aqui você tem Partido Comunista, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido de Direita, e eles se tratam com cavalheirismo, com educação, são de oposição entre eles, mas não tem esse ódio, esse desespero, nem há dúvidas. Sabe? O primeiro-ministro se reuniu com o presidente queria declarar a quarentena, o primeiro-ministro achava que não devia ser a hora, chegaram a um acordo e declararam a quarentena. Agora é o contrário, o primeiro-ministro não quer suspender a quarentena e o presidente quer suspender a quarentena. Mas não há briga, não há dissensões, nem o povo fica pelo meio da rua dizendo oba, oba, o vírus não me pega, o vírus não me pega. Não, não é muito consciencioso o povo português. Agora, e como é que a imagem do Bolsonaro, esses comportamentos bestiais dele aqui, como é que os portugueses veem isso? Que tipo de reação tem quando eles veem essas atitudes do presidente Bolsonaro? É uma vergonha para nós brasileiros, é uma vergonha. Eles debocham da gente, eles sacaneiam a gente. A imprensa em toda, não só a portuguesa como a europeia, sacaneia o Bolsonaro, diz que é o pior presidente, diz que é uma cavalgadura, só falta chamar de cavalgadura. Os programas de humor troçam dele, sacaneiam. E os cientistas ficam todos muito preocupados com a explosão da pandemia no Brasil, porque vai ocorrer, já está ocorrendo e vai ocorrer mesmo, porque a coisa não é brincadeira, não é uma gripezinha, nem uma coisa que se trata com cloroquina. Então, essa irresponsabilidade do Bolsonaro e do governo brasileiro, os portugueses acompanham com muita atenção tudo o que acontece no Brasil. Eu leio 2 jornais aqui em Portugal, o Expresso e o Público. Eu sou assinante desses 2 jornais aqui em Portugal. E todos eles, com eles, eu tenho mais notícias do Brasil do que lendo o Globo e a Folha de São Paulo. Eles têm artigos de fundo sobre o Brasil, eles falam sobre o Brasil, têm notícias diárias sobre o Brasil e sobre essa posição absurda do Bolsonaro e da crise dele com o Mandetta, como ministro da Saúde. Os jornais têm colunistas brasileiros, né? O Rui Castro, por exemplo, escreve no Diário de Notícias, não é isso? O José Sérgio, de vez em quando, escreve aí, acho que no Público, se eu não me engano, ou no Expresso. Ou seja, eles acompanham o Brasil, né? Não, aqui a gente lê análises sobre o Brasil. Lê análises excelentes sobre o Brasil, que você não lê na Folha, não lê no Globo, não lê no Estadão. Pois é. É muito curioso isso. E o português sabe tudo que se passa no Brasil. Tudo. Tudo. Desde crimes violentos até questões econômicas. Acompanha as nossas novelas, nosso noticiário. É muito interessante. Nós temos um preconceito muito grande com Portugal. O brasileiro, eu vejo às vezes, Portugal roubou o nosso ouro, Portugal está rico às nossas custas. Os portugueses não têm esse sentimento em relação ao brasileiro. Para os portugueses, os brasileiros é uma continuação de Portugal. Agora, o que eu acho que é uma fantasia que esta matéria, não me lembro bem se foi exatamente esta matéria do Fantástico, que fala da posição geográfica de Portugal. Que diz que como Portugal está muito a oeste, tem toda a Espanha até chegar à fronteira com a França, e é lá que a pandemia está forte, isso beneficiou Portugal. Agora, isso não procede, né? Não procede. Tem um papo de que porque Portugal só tem uma fronteira terrestre, que é com a Espanha, ficou protegida. A Inglaterra não tem fronteira terrestre com país nenhum. E a Inglaterra é um dos mais afetados pelo coronavírus. Isso não procede. Compreende? Quer dizer, como é que você tem uma ilha que é infestada e porque Portugal só tem a fronteira com a Espanha? Não procede. Procede as medidas de prevenção, a atenção à saúde pública, o Serviço Nacional de Saúde Pública. Aqui nós temos um número de emergência, que é o 24. Você liga o 24 para tirar qualquer dúvida. Eu estou com uma dor de garganta, eu estou com uma tosse. Eles vão te fazendo perguntas e ver se é caso de você ir até um hospital ou não. E o que é que você tem ou não. Isso é imediato. Fora os carros que andam o dia inteiro na rua, dizendo fique em casa, por favor, fique em casa. É um sistema preventivo muito grande, muito grande. Não há repressão. A pessoa não vai presa se estiver no meio da rua. Se ela estiver indo no mercado, se ela estiver indo numa farmácia, é só explicar ao policial não está indo no mercado. Mas fora isso, não tem essa coisa. E, além do mais, não tem ninguém aqui pulando carnaval no meio da rua, nem fazendo festinha, não.
E o sistema de saúde, ele já começa a apresentar algum sinal de sobrecarga, alguma coisa assim, não? Não, não. O sistema de saúde está funcionando muito bem, muito bem. Os hospitais privados passaram a atender os casos também de coronavírus. E o sistema de saúde português é muito bom. Ele funciona, ao contrário do nosso sistema de saúde, que tem um projeto muito bom e não funciona direito em todo o Brasil. Funciona em alguns lugares. Aqui o Sistema Nacional de Saúde funciona muito bem. E os médicos estão dispostos, estão às ordens. É uma coisa muito curiosa que eu tenho sentido aqui em Portugal, é a consciência social dos médicos, diferentemente do Brasil. Com todo respeito a uma boa parte de médicos que não participam disso, mas no Brasil você tem uma máfia de branco, ligada a laboratórios, ligada a hospitais, a conglomerados, a planos de saúde. Aqui o médico tem uma atenção especial com o cidadão. Por exemplo, eu sou diabético, a minha endocrinologista liga uma vez por semana, se eu precisar eu ligo até mais vezes, para me perguntar como é que estão as minhas taxas, o que é que eu preciso para passar a remédio, a receita. A receita é passada por telefone, por smartphone, aquele que eles chamam de telemóvel, né? Ela passa a receita por telemóvel com código, eu chego na farmácia, eles imprimem aquele código no computador e a minha receita está lá. Eu não preciso ver a médica não precisa me ver. Pego meus remédios, que são compartilhados pelo governo. Isso significa que todos os remédios de diabetes são de graça. Eles têm um projeto nacional de diabetes. Quando você se inscreve no plano de saúde, vira morador, você diz, olha, eu sou diabético. Aí eles te colocam o nome no serviço de computador inteiro do país. Se eu sair daqui, for para o sul de Portugal e digitar meu nome, vai aparecer diabético. Com isso, eu tenho prioridade de atendimento, de internamento em qualquer lugar imediatamente, pelo fato de ser diabético. E fora isso, os remédios diabéticos são gratuitos. Gratuitos, como diz um português com muita consciência cidadã, não são gratuitos, são pagos com nossos impostos. Então, mas eu pego eles remédios de graça. Para você ter uma ideia, eu gastava no Brasil comigo, R$ 1.700 por mês com remédios de diabetes. Aqui eu gasto o equivalente a R$ 180 por mês, com remédios todos, na verdade. Com remédios todos. Os outros remédios eu pago apenas 10% do valor deles, porque o governo cobre os outros 90%. Não tem farmácia popular aqui. Não tem assim, aí tem farmácia popular? Tem, mas o sistema caiu, não está funcionando. Tem, mas para esse remédio não tem. Não. Eles te dão a receita, vem com o seu número de utilizador do sistema de saúde, você vai à farmácia, não tem discussão, não tem farmacêutico se amarrando, né, tem esse remédio, mas não tem agora, você volta. Não, te dão com o maior prazer, te indicam. E outra coisa muito curiosa em Portugal, os balconistas de farmácia são todos farmacêuticos formados, são doutores. Eles não são pessoas pegas aleatoriamente para trabalhar num balcão de farmácia. Todos têm um crachá, doutor Rui, doutor Andréia, doutor João. Então, eles sabem perfeito, não tem esse negócio de chegar na farmácia assim, eu estou com dor de garganta, eu queria uma penicilina, toma, leva. Não, só com receita médica. Então, a saúde funciona aqui em Portugal. E a questão econômica, bem-vindo? Há uma pressão aí para manter a economia funcionando? Porque é o grande dilema do capitalismo, né? Em todos os países a gente vê isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma briga feia lá, o Trump batendo no peito, dizendo que assume a responsabilidade pela economia e tal. Isso tem algum debate assim aí em Portugal, nesse sentido? Olha, eu acabo de ler no jornal de hoje que já neste momento o déficit português aumentou em 6 bilhões de euros. Mas o governo não está preocupado com isso. Ele quer salvar vidas humanas. É claro que o presidente da República, o senhor Marcelo Rebelo, que por sinal é um homem de direita, mas a direita aqui é mais civilizada do que, com todo respeito à nossa militância, é mais civilizada que a nossa esquerda. É uma coisa fantástica, é uma cidadania. Ele, claro, os industriais, o comércio, pedem para reabrir pouco a pouco. Mas não tem pressão, não tem discussão, ninguém tem dúvida, tem que salvar vidas. Então, já está se prevendo o déficit de 6 bilhões de euros, vai se enfrentá-lo, vai se, de alguma forma, negociar isso, essa dívida com o mercado comum europeu, com a União Europeia. E em Portugal tem muito pouca desigualdade social. Não tem essa diferença do Brasil. Você não tem pobres andando pelo meio da rua descalços, crianças abandonadas pedindo esmola, mendigos, sem tetos, desabrigados. Então, você tem
uma proximidade social de classes. As pessoas todas, de alguma forma, têm casa, têm comida, têm renda, têm aposentadoria, tem os pobres e tem os ricos. Isso faz parte do sistema capitalista que não se resolve ainda em Portugal. Mas a economia... Não estão desesperados pela questão econômica. Nenhum governo aqui vai cair porque a economia fraquejou. Ninguém aqui tem que provar plano neoliberal. Isso é um governo socialista com apoio dos comunistas e do bloco de esquerda. Então, é um governo muito bem sustentado, com a grande maioria. E mesmo que fosse de direita, nenhum governo aqui cai por uma crise econômica, por uma bobagem qualquer. A não ser a Troika, que fez uma cagada gigantesca há anos atrás, e depois foi consertada e Portugal recuperou sua economia. E o transporte coletivo e outros serviços essenciais? Porque aqui no Brasil não se fala muito, mas isso aqui está um verdadeiro caos, porque a quantidade de pessoas que se encontram no transporte coletivo, né, a precariedade das condições das pessoas que são obrigadas a prestar serviços essenciais é uma coisa escandalosa. Como é que essa questão é tratada aí em Portugal? Bom, primeiro, nós temos 3 tipos de transporte coletivo básicos em Portugal. Os comboios, que são os trens, que funcionam regularmente, maravilhosamente bem, confortavelmente. O metro, que é o metrô, e os ônibus de transporte público. Vamos falar especificamente, no caso de Braga e dessa quarentena, os comboios praticamente não estão a circular. Não há necessidade de sair de uma cidade para outra, não há esse deslocamento, estamos todos em isolamento. Mas os ônibus urbanos, por exemplo, para começar, a carroceria deles não é essa carroceria de caminhão que se usa no Brasil. Eles não são altos nem andam aos trambolhões. Eles são rebaixados, confortabilíssimos, espaçosos. As pessoas que estão pegando o ônibus, você entra num ônibus, você olha o ônibus, quando eu vejo o ônibus parar, tem 6 pessoas dentro do ônibus, bem distantes umas das outras, não tem ninguém se amassando, porque ninguém está indo trabalhar. E mais curioso ainda, o transporte está a funcionar e há um isolamento com faixas plásticas entre o motorista e os passageiros. Então você não paga passagem. O transporte está funcionando, mas como você, para não infectar o motorista, você não se aproxima dele para pagar. Você entra pelos fundos e salta onde você tiver que saltar. Então, não há esse pânico de os transportes públicos estarem superlotados, não há o pânico de infecção, todas as medidas são tomadas e os transportes continuam a funcionar gratuitamente. É uma enorme diferença em relação ao que acontece aqui no Brasil. Eu entrevistei recentemente aqui o coordenador do Sindicato dos Metroviários, para você ter uma ideia, o Wagner Fajardo, de São Paulo, e ele estava dizendo o seguinte, porque o metrô de São Paulo transporta o equivalente à metade da população de São Paulo. Ou seja, metade da população que está circulando em São Paulo passa pelo metrô. Ele calcula isso em torno de 700 mil pessoas por dia. Agora, você imagina 700 mil pessoas circulando e espalhando. É o caos, né? Não dá nem para pensar isso em Portugal. Primeiro, Portugal tem uma população muito menor, mas Lisboa tem 3 milhões de habitantes. Braga tem 300 mil habitantes. Porto tem 600 mil habitantes em toda a região metropolitana. Não dá nem para pensar nesses números em Portugal. Mas o português está obedecendo ao isolamento e à quarentena. Não tem razão de sair correndo. Você ajunta a isso que Portugal não é uma potência industrial. Portugal produz basicamente azeite de oliva, vinho, né, e rolha, cortiça, vamos dizer assim. Tem outras fábricas, tem montadoras da Peugeot, mas isso em pequeno número. A economia portuguesa ultimamente tem vivido muito do turismo e isto vai afetar, por isso, o déficit que já deveria ter começado o turismo em Portugal. Então não há uma grande pressão industrial e comercial de tem que abrir. Existem os pequenos comerciantes. Algumas lojas estão abertas, podem funcionar se eles conseguirem manter os empregados. Por exemplo, aqui perto da minha casa fica aberta a lavanderia, fica aberta o que eles chamam de drogaria, que é uma loja de ferragens. A loja de ferragem que chama drogaria, tem todas as drogas possíveis, né? Lâmpada, parafuso. Tem uma drogaria, tem uma loja que vende tudo de 2 euros, 1 euro, aberta, vende, você compra vela, lâmpada, pano de prato, até aspirador. Os grandes supermercados, tem uma rede chamada Vorten, que vende todos os eletrodomésticos, computadores, iPad, iPhone, tudo fica permanentemente aberto. Óticas. E não tem esse desespero, é 1 ou 2 pessoas.
obedecendo, inclusive, quando tem 4, aquele sistema só pode entrar 2 dentro da loja, mantenham 2 metros um do outro. Não entendo esse desespero do brasileiro, não entendo. Eu só posso entender isso como falta de educação, ignorância, falta de preparo, de cidadania, que nós não tivemos durante décadas e que o povo português, desde 25 de abril de 74, vem tendo e aprendeu a ter. Não sei como é que chega, eu queria que você falasse se isso é debatido em Portugal, o problema da União Europeia. O Banco Central Europeu vive um dilema. A Holanda andou batendo boca, o ministro das Finanças da Holanda batendo boca com o primeiro-ministro aí de Portugal nessa questão da ajuda financeira para as pessoas que não têm fonte de renda. A Alemanha também impôs limites. Ela tentou administrar, mas depois acabou cedendo e, na prática, se alinhando com o ministro das Finanças da Holanda. Ou seja, os estados precisam desesperadamente romper esses limites que existem de amarras financeiras, a chamada austeridade e tudo mais, e, no entanto, o Banco Central tenta segurar isso. Você tem acompanhado esse debate aí em Portugal? Eu tenho acompanhado esse debate. Esse bate-boca se dá sobretudo o que chamam de Europa do Norte e Europa do Sul. A Holanda, por exemplo, é um país muito rico, muito rico. A Alemanha também é muito rica, ao contrário de países do sul da Europa, como a Grécia, como a Albânia, como a antiga Iugoslávia, como Portugal, no sul da Espanha. Estes países precisam de ajuda do Banco Central Europeu. E a Holanda toma uma posição tipicamente usurária, capitalista, individualista. Não vamos dar dinheiro. Chegou a dizer o seguinte para a Grécia: vocês não juntaram dinheiro quando podiam ter juntado e agora vem pedir dinheiro para a gente? Se vire. Depois chegaram a um acordo. O presidente de Portugal deu um puxão de orelha no presidente da Holanda, marcou uma posição muito digna e a União Europeia vai liberar a verba, tem que liberar, já está liberando a verba. Aliás, é preciso deixar muito claro, sobretudo para os brasileiros saberem, que a União Europeia, o Banco Central Europeu, é muito curioso. Ele financia até a construção de muros de pedra que estão abalados. Para você refazer o muro, você pede empréstimo à União Europeia. Eles te emprestam dinheiro para você refazer o muro da sua casa. Isso vale para toda a Europa. E esse é o mercado comum europeu. Eles emprestam para as indústrias, eles emprestam para a educação, emprestam para a saúde, emprestam, quer dizer, até a fundo perdido. Há projetos para isso. Então, as coisas estão se acertando aqui depois de um arranca-rabo entre as nações mais ricas, que não queriam abrir mão do seu rico dinheirinho, as nações mercantilistas. A Holanda tem uma tradição mercantilista desde a Companhia das Índias Orientais, né? E as coisas, de alguma forma, estão se acertando por aqui. Não vai ter essa crise, nem esse fracionamento, essa fratura do mercado comum europeu. O primeiro-ministro de Portugal chegou a dizer que a postura do ministro das Finanças da Holanda era nojenta, abjeta, usou um termo mais ou menos por aí. Deu-lhe um puxão de orelha público, sabe? Deu uma chamada na chincha, com muita autoridade, com muita dignidade, com igualdade de direitos dentro do mercado como europeu, e chegaram a um acordo e a Holanda teve que aceitar, e dizer, não é bem assim, tudo bem, tal, vamos liberar, vamos soltar essa grana. Porque o primeiro-ministro usou a palavra, a atitude dele foi nojenta, né? Que ele pediu para fazer uma auditoria nas contas de Portugal, né? E o Globo traduziu o português de Portugal, pôs aqui como abjeta, seu Globo. Agora a questão aí, bem-vindo, desse cenário aterrador que existe na Itália, na Espanha, na Inglaterra, a Alemanha, eu acho que tem um pouco essa característica que você falou de Portugal, né? Que a Alemanha também consegue conter um pouco a propagação da contaminação. É mais ou menos isso? É essa a ideia? Nós não temos um cenário aterrador aqui em Portugal. Eu não sinto esse cenário aterrador. Estou em quarentena. Digo na França, na Espanha, na Inglaterra e na Itália. Portugal e a Alemanha se diferenciam um pouco. Então, a questão é, a Alemanha também tem essa característica da disciplina, de seguir as orientações do isolamento social e tal. Tem. A Europa toda tem essa característica.
O que aconteceu é que a Alemanha levou mais de um mês desde a primeira morte para tomar uma providência. Aliás, a Alemanha foi um dos primeiros países que tomaram providência, na verdade. Mas, por exemplo, a França levou mais de um mês. A Itália não prestou atenção. A Espanha foi na mesma onda. E esses países, de alguma forma, ficaram prejudicados, porque agora eles estão sofrendo. Porque quando eles chegaram a tomar atitude, um infectado estava infectando 10 pessoas. Isso estava numa progressão geométrica. Agora é que começam a baixar os índices de infecção com isolamento. No caso da Alemanha, não. A Merkel tomou providência imediata. Mas já tinha também, do mesmo jeito, a circulação na Alemanha é muito maior do que a circulação em Portugal. A economia alemã é muito maior que a economia portuguesa. Quantidade de operários em fábricas, de gente no comércio, de gente em serviços, de grandes cidades com milhões de habitantes. Então, quando se tomou a providência, já está uma multidão infectada dentro da Alemanha. Mas a Alemanha tem casos de cura tanto quanto tem de infecções, de casos de cura de coronavírus. E vai diminuindo o número de mortos conforme é possível. A bagunça mesmo está na Itália. A Itália é que é o caos, o cão chupando manga, sobretudo no norte da Itália, cidades muito grandes, muito populosas, que não tomaram providência, não prestaram atenção. O prefeito de Milão mesmo disse que era só uma gripezinha, como o Bolsonaro disse. E não, um mês depois ele teve que voltar atrás e dizer a coisa é séria. Aí já tinha milhares de infectados espalhados pela Itália. Certo. O Boris Johnson, né, foi um exemplo, andou fazendo bravatas à lá Bolsonaro, à lá Donald Trump, e depois passou. Teve esse perrengue. Sim, aí, né? Quase botou um paletó de madeira. Por sorte, escapou. Aconteceu agora com uma professora do Nordeste que cartou de bolsonarista, dizendo que não era só uma gripezinha e está morta, não vai poder ver o fim da gripezinha. Aconteceu com o pastor norte-americano, que disse que Deus era maior e que não tinha vírus nenhum, também já morreu, não vai poder ver o fim da gripezinha. Eu acabo de ver agora aqui a notícia no Brasil de que o Witzel está infectado. O governador do Rio de Janeiro está infectado. Sim. Estar infectado não significa necessariamente a morte, nem situações mais graves. Você pode estar infectado e não desenvolver a doença. Pode estar infectado e desenvolver formas leves, formas mais graves. Na verdade, há uma evolução minúscula de letalidade, que vai de 1% a 2% aqui em Portugal, aqui na Europa. No Brasil, essa letalidade pode chegar a 8%, 10%, porque isso aí é uma loucura. Quando você vem para a Europa e olha o Brasil de longe, você diz, meu Deus, como é que eu vivi num lugar desse e não percebia? Porque a violência, a falta de cuidado, a falta de atenção, de cidadania com que o povo brasileiro se trata e é tratado, é banal. Você não percebe isso no dia a dia. Você não percebe no dia a dia. Eu dou um exemplo aqui. As calçadas de Portugal são todas com pedras portuguesas, como as calçadas de Copacabana. O Bertolino, eu ando, não falta uma pedrinha, não tem um buraco. Os idosos podem caminhar que não vão tropeçar. Não tem um buraco nessas calçadas, é reposto imediatamente qualquer pedra que sai. Isso para dar um exemplo da pedra. É uma coisa simples. Por exemplo, Portugal não tem caixa d'água, sabia disso? Ah, é? É curiosíssimo. Não sabia. Eu disse, onde é a caixa d'água? Não temos caixa d'água. Vocês não têm caixa d'água? Não, em lugar nenhum. A água é 100% pura, testada mensalmente em todas as cidades, e vem direta da rua para a sua torneira. Cada um paga a sua conta individual de água. E você pode beber água de torneira, não precisa comprar água mineral. A água é 100% pura. Portugal não tem porteiros e portarias. Não há necessidade. Você tem um porteiro eletrônico, você toca para o apartamento, você abre a porta, o carteiro tem a chave, tem como acessar a caixa de correio. Então, são detalhes de civilização. Você anda e as casas, os apartamentos de primeiro andar, não tem grades na janela, em lugar nenhum. Não passa pela cabeça do português que a casa pode ser invadida por ladrões. Não tem grades. É uma maravilha você viver num país cujas janelas não têm grades. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, foi preciso sair do Brasil para dizer, gente, um outro mundo é possível. E a gente, com educação, com cultura, com cidadania, com cuidado, pode transformar isso, o Brasil, numa coisa como essa. É possível, talvez. Não sei como. Mas eles conseguiram, eles conseguem. Você vai encontrar mais crimes na França, na Alemanha, até por causa da questão de imigração, de miséria maior, de povos que chegaram. Não estou falando mal da imigração. Eu estou dizendo que chega uma desigualdade que se acentua por causa da imigração, que eu chamo de invasão dos bárbaros.
Eles não foram lá e não invadiram e colonizaram a África, agora pega a África de volta, é a invasão dos bárbaros. Verdade. Então, na verdade, a cultura aqui é completamente diferente. E o cuidado que as pessoas têm umas com as outras. A cordialidade portuguesa e o cuidado que as pessoas têm. Olha, minha senhora, não atravessa aí que a senhora está a atravessar fora da faixa. Atravessa lá que é melhor para você. Eles se metem na vida, digamos assim, de todo cidadão. Sim. Se você fizer isso no Brasil, o cara diz, me deixa em paz, vou atravessar onde eu quero. Vai se meter não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Atravessa lá, minha senhora, toma cuidado. Vai, um momento, eu vou lhe atravessar. Aí acompanha a senhora. Agora vai, pode ir, vai. E a velhinha vai com a cadeirinha dela, o andador dela, leva meia hora atravessando o sinal, os carros todos parados esperando. E ela ainda diz assim, eu tenho uma bengala, não é para me apoiar, é que se eles avançarem, dou-lhes uma bengalada no carro. Eu estou muito feliz de estar aqui em Portugal. Acho que vai ser muito difícil me adaptar de novo ao Brasil. Muito difícil. Agora, a gente observa essa questão que você está falando aí, da desigualdade social. Né? Acho que são dois fatores, né, que você descreve que são muito importantes para a gente compreender e entender os problemas brasileiros, né? Os problemas sociais brasileiros. Que é esse problema da desigualdade, quer dizer, a desigualdade leva a uma série de outros agravantes, de outras consequências, e também o fato de você ter uma força política conduzindo o Estado com uma visão progressista, humanista, democrática e etc. A gente pode ver, não sei se você tem acompanhado o noticiário norte-americano dos Estados Unidos, a coisa ali também é assombrosa, um cenário também aterrador. E com detalhe, os próprios jornalões, eu tenho acompanhado com frequência o noticiário do The Washington Post e do The New York Times. O que a gente vê ali é que essa população mais vulnerável, os afrodescendentes, como eles dizem lá, que é a população negra, os latinos, é que estão sendo contaminados em grandes proporções. Isso tem tudo a ver, né? Esses dois fatores, a desigualdade social e você ter um Estado comandado por forças políticas com esta visão humanista, fraterna, né? Democrática, de inclusão. Isso que você está falando, eu vou começar com um exemplo para depois entrar neste assunto. Você não vê criança abandonada nas ruas de Portugal. Não tem criança fora do horário escolar andando sozinha no meio da rua. Se ela for pega andando sozinha, o inspetor pega e leva para casa e apresenta aos pais. As crianças todas estão na escola, todas. Você não tem menino descalço vendendo bananada em cada esquina. Não existe isso. Uma brasileira, acostumada a morar no Brasil, mudou-se para cá, para o Algarves. O Algarves é uma espécie de Barra da Tijuca, de Morumbi, dos exilados ricos brasileiros, dos que vêm para cá. Vão todos para o Algarves. Tem Beira-Mar, esse tipo de coisa. E ela mudou-se para lá com 2 filhos adolescentes. Com 2 semanas de moradia, bateu na porta da casa dela 2 assistentes sociais e disseram: nós sabemos que a senhora está a morar aqui, tem 2 filhos adolescentes que não estão matriculados em colégio algum. Nós estamos trazendo uma lista de colégios para a senhora matriculá-los. A senhora tem 2 semanas para matriculá-los. Se dentro de 2 semanas a senhora não tiver eles matriculados na escola, nós vamos tomar a guarda de seus filhos. Olha que loucura você imaginar isso no Brasil. Pois é. Então, você estava falando, eu me perdi um pouco sobre a questão da desigualdade. Por exemplo, como é que você pode propor isolamento social na Rocinha ou em Paraisópolis? São habitações da Idade Média, coladas umas nas outras, parede com parede, 8 pessoas em cada cômodo, numa pequena casa. Quando um espirra, contamina 10 casas. O vírus não é nem socialista, nem capitalista. O vírus não é nem de direita, nem de esquerda. O vírus está pouco se importando onde é que ele vai. Ele se hospeda em qualquer corpo. Aqui o primeiro a morrer foi o presidente de um banco de Portugal, um magnata. Não tem mamãe me dói, eu sou rica, eu compro a minha morte. Não tem papo, morre todo mundo. Então o vírus não tem isso. Né? O vírus não escolhe ideologia, mas a proposta de tratamento do vírus ela é classista. Ela tem a ver com o capitalismo. Quando, por exemplo, se fala no Brasil em dar R$600 para os trabalhadores informais, para os desempregados, isso não é nada. Isso é $120. Os Estados Unidos estão dando $1.200 por pessoa.
É muito pouco que o Estado brasileiro está desembolsando para ajudar os prejudicados, os mais pobres, os excluídos, os desiguais. Deveria desembolsar muito mais. Tem dinheiro para a indústria e para o comércio e não tem dinheiro para o povo brasileiro. Deveria estar desembolsando muito mais. E aí entra a questão da defesa da renda básica universal. Nós vamos ter os povos do mundo, não é só brasileiro, de lutar por uma palavra de ordem muito importante, que é a renda básica universal, a forma de redistribuir essa riqueza que está acumulada na mão de 1% do mundo, de distribuir isto. O Itaú Cultural acabou de dar R$1 bilhão. Oh, que maravilha! Deu para a Fundação Cultural do Itaú Cultural. Aliás, vamos aproveitar para fazer essa denúncia. Quando os coxinhas ficam acusando a gente, nós, artistas, trabalhadores, de nos aproveitarmos da Lei Rouanet, é bom que eles saibam que o Itaú Cultural, que esses grandes bancos criaram fundações e institutos culturais para descarregar lá o dinheiro do imposto de renda da Lei Rouanet, para eles próprios. Então, esse R$1 bilhão do Itaú Cultural saiu da renúncia fiscal dele, do povo, do dinheiro do povo brasileiro. O Itaú não meteu a mão no dinheiro dele, não, meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro. Então, essa questão da desigualdade, é impossível tratar ela no Brasil como se trata ela na Europa ou se trata em Portugal. Né? A desigualdade é muito grande e o vírus não escolhe classe social, mas ele é classista. Isolamento para quem mora em condomínio, isolamento para quem tem renda própria, para quem já trabalha em casa, isolamento para quem é aposentado e ganha bem. Aí não precisa sair de casa 3 meses, 4 meses, 5 meses. Como é que o trabalhador que precisa sair de casa, que precisava sair de casa para ganhar o seu pão de cada dia, vai sobreviver 3 meses, 5 meses, sem dinheiro, sem comida, sem nada, em condições péssimas de isolamento, só com R$600 por mês? Então, isso tem que ser denunciado, que a distribuição e o isolamento no sistema capitalista, sobretudo no capitalismo mais selvagem, como é o caso do Brasil, continua sendo feito de forma classista, de forma de os pobres que se danem. No caso dos Estados Unidos, os latinos e os negros que se danem. No caso do Brasil, os pobres que se danem. Os pobres têm que voltar a trabalhar para produzir, para que eu possa ficar em casa, ou ir para minha casa em Búzios, ou ir para minha casa em Campos de Jordão, usufruir do meu isolamento. É isso. Exato. Bem-vindo, a gente ficaria aqui conversando, um grande prazer conversar contigo por tempo indeterminado. Mas para a gente ir fechando aqui a conversa, eu queria te perguntar como é que você está aí, você está trabalhando, você está produzindo. Eu sei que você está num ritmo intenso, você põe lá vídeos, Olha, várias... Eu vim para cá aposentado como cidadão brasileiro, embora esteja contratado da Rede Record de televisão. Meu contrato continua vogando. Eu continuo recebendo meu salário e à disposição da Record. Quando me chamarem, eu vou para aí gravar uma novela. Não tem problema algum. Então, eu estou numa posição muito boa, muito confortável. Pior agora com essa situação de não poder pegar avião de jeito nenhum, não tem nem voo para o Brasil, não tem novela, não tem mais nada. E por ser idoso, tão cedo não vou fazer novela no Brasil. Porque mesmo quando suspenderem a quarentena, nós idosos teremos limitações de deslocamento, de viagem, de coisa parecida. Então, eu uso meu tempo gravando vídeos, que você vê 3, 4 vídeos por dia, uma forma de conversar com o brasileiro. Eu vim para Portugal porque era insustentável o clima no Brasil, para mim, como deve ser insustentável para Jandira Fegali, para Lindenberg Faria, para todos os socialistas, os comunistas, os progressistas, os antibolsonaristas. São ameaças de morte, ameaças de espancamento, são agressões que você sofre. Eu, aos 72 anos, depois de ter passado uma ditadura de 21 anos, chega na velhice, você tem o direito de ser mais feliz, de escolher não levar tapa na cara de um capitão qualquer, ou de um meganha qualquer, de uma pequena autoridade, de um guarda da esquina. Então, eu vim para Portugal, estou muito bem, estou com uma relação muito boa com os portugueses, são muito cordiais, muito cordiais. É muito curioso, aqui o prédio que eu moro é conhecido como... Ah, sim, o senhor mora ao pé do prédio do Bem-vindo. Já virou o prédio do Bem-vindo aqui em Portugal. Já, o prédio do Bem-vindo. Então, já virou este prédio. E procuro preencher meu tempo de outras formas. Eu tenho meus amigos brasileiros, tenho meus amigos portugueses, agora junto com o Bloco de Esquerda, que é uma agremiação de esquerda aqui, porque muito simpática, com uma grande penetração na massa, nós criamos um grupo de trabalho de auxílio a brasileiros, angolanos, camboverdianos, moçambicanos, a todas as minorias étnicas que estão em Portugal em situação precária.
Porque o brasileiro vem para cá pensando que vai fazer a vida e acaba trabalhando de garçom, balconista ou motorista de Uber. Então, imagina a situação dele nesse momento numa terra estranha, sem apoio jurídico, sem nada. Então, nós criamos um grupo de brasileiros, um grupo de trabalho de minorias, e eu estou me dedicando a isso, através de conferências virtuais e tudo mais, de página no Facebook, para a gente dar assistência jurídica, psicológica e material a esses portugueses na região em Braga e regiões próximas. Isto junto com o Bloco de Esquerda, já que o Partido Comunista aqui é bastante burocrático, fechado dentro de si. Tu sabes que eu cheguei aqui em Portugal e fui procurar o Partido Comunista. Claro, sou um velho comunista, e todo mundo sabe disso, eu não escondo isso de ninguém. São 57 anos de partido. Então fui procurar o Partido Comunista para estar junto com os camaradas. Fui recebido lá no Comitê Central por um cidadão que não teve nem a educação de me mostrar a sede do partido. Quando eu estive aí em São Paulo, vocês me mostraram todos os andares, todos os departamentos. Não, me recebeu numa sala e em 5 minutos eu estava no olho da rua. Ele me disse, não, aqui não admitimos dupla militância, não podemos fazer nada. Eu falei assim, mas eu quero ajudar, eu vim aqui para ver, eu quero participar de discussões, quero estar presente. Não, não, senhor, não precisa. Me dispensaram. E aí, por outro lado, o Bloco de Esquerda, que tem o dobro de deputados do Partido Comunista, que tem uma política muito mais ampla e muito mais moderna, me chamou, me recebeu de braços abertos e eu passei a trabalhar com o Bloco de Esquerda, com o pessoal mais jovem, muito menos burocrático. Eu não sei essa atitude do Partido Comunista Português, eu tenho que informar isso nesse. Se você quiser, você edita esse vídeo, corta ele como você quiser, mas não. Parece-me que o Partido Comunista Português vem se enfraquecendo de eleição para eleição. A grande base do Partido Comunista Português é a CGTP, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. São os sindicatos de trabalhadores. Mas eles ficaram só nisto e fechados. Por exemplo, o Bloco de Esquerda, quando tem uma greve de padeiros, todos do Bloco de Esquerda vão para a greve dos padeiros. Os estudantes, as donas de casa, as enfermeiras, os médicos, todos se metem na greve dos padeiros, todos juntos, numa solidariedade. O Partido Comunista Português não, a greve dos padeiros, só compete ao Sindicato dos Padeiros. E com isso eles foram se isolando e perdendo voto na sociedade portuguesa. Perderam espaço na última eleição, não foi? Caiu de 11% para 6% o número de votos dos partidos. Eles hoje têm 9 ou 10 deputados e o Bloco de Esquerda tem 20 deputados na Assembleia. E muito mais jovem. Então, eles estão fechados. A ideia que têm, ao não me aceitarem, ao não quererem ninguém de fora, é que eles têm medo de desaparecer. Então, eles se fecharam para dentro de si para tentar se reconstruir. Mas você só se reconstrói fazendo uma limpeza geral do partido. Não adianta se reconstruir com as velhas bases. Enfim, é problema deles e do Partido Comunista Português. Acaba ficando uma coisa sectária, né? Fechada, dogmática. Sectária, fechada, dogmática. Basta dizer que o Partido Comunista Português ainda não aprova transgêneros, não aprova diversidade de gêneros, não aprova casamento entre gays, não aprova uma série de... Isso é pior do que a Igreja Católica, pior do que os evangélicos. Exatamente. Mas... Ô, Bertolino, que coisa boa falar contigo. O que é o milagre? Grande prazer falar contigo. Eu estava matutando, falei, eu vou pedir uma conversa com o Bem-vindo. Eu fico muito feliz de você ter me escolhido, compreende? Porque também a gente fica aqui, os camaradas nem perguntam nada para a gente, não perguntam, não procuram, não sabem nada, porque estão tão ocupados com o Brasil, com as questões. Aliás, comunista adora fazer reunião. Puta que o pariu, como faz reunião? É reunião para saber se vai ter reunião e se vai cancelar a reunião. É como o poema lá do Mayakovsky, do reunionismo famoso. Ele tem um poema desse do reunionismo, entendeu? Eu não lembro. Reunião para fazer reunião. Para ter reunião em cima de reunião, isso é um vício. É um atraso de vida. Então, como os companheiros ficam perdidos em reuniões, nem se lembra que a gente está aqui em Portugal batalhando, militando, que a luta é internacional. Verdade. E eu não parei de lutar pelo Brasil estando em Portugal. Ao contrário, estou mais livre, porque estou menos ameaçado na minha segurança física e psíquica. Tá certo. Eu espero que brevemente a gente volte a conversar, Bem-vindo. Eu vou te chamar para a gente continuar conversando. Numa boa, estou às ordens. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Olha, chama o Capelli também. Agora pode, né? Está longe um do... Eu nem sabia, quando eu tive o ranca-rabo com o Capelli, nem prestei atenção se era o Capelli. Eu entrei irritado e disse logo umas porcarias. Quem pegou pela frente, pegou, entendeu? O
Porque ficam discutindo se tem que tirar a foice e o martelo, ficam discutindo se tem que mudar o nome do partido. Isso não resolve. Eu vi isso acontecer no PCB, virou PPS, virou a merda que é hoje. Eu fiquei atiçando lá, eu fiquei atiçando a briga de vocês, mas já acabou. Porque o Gustavo da Vanessa Graziotin entrou em pânico. Eu vou fechar o grupo, eu vou fechar o grupo. Ô, camarada, isso é sadio, deixa acontecer. Deixa acontecer. Mas bem-vindo, um abração para ti, viu? Obrigado mesmo. Um abraço, obrigado, um abraço. Vamos conversar mais vezes, viu? Tá bom. Olha, eu não tenho visto o alemão, eu não tenho visto o alemão nas redes, no dia a dia. Ele está bem? Mande um abraço para ele. Ele vai ver o vídeo, ele vai ver o vídeo. Ele vai ver o vídeo. Eu mando um abraço alemão para todos os camaradas, Tá. para todos os companheiros que a gente tem aí. E quero ressaltar o final desse vídeo, a luta fantástica da deputada Jandira Fegali. Entrevistei ela agora há pouco. Não é? É uma luta fantástica. É uma mulher guerreira, uma mulher que honra realmente o fato de ser uma mulher de luta. É isso. Tá bom, bem-vindo. Abração, viu? Um abração, obrigado, Oswaldo. Valeu. Como bom comunista, eu digo, fica com Deus. Saravá. Axé. Você também. Abraço. Axé.